Vamos iniciar então a palestra. Meu nome é Demétrio César Rodrigues. Esta palestra é ao vivo aqui. Tem algumas pessoas no momento junto comigo. Se alguém quiser compartilhar a cidade onde está e o estado, podem digitar. Durante a palestra podem fazer perguntas. Eu vou ler o nome da pessoa que fez a pergunta no chat. E a pergunta e buscar responder, se estiver ao meu alcance. Então, a Flávia está em Brasília, mas é paulista, o Renato em São Paulo, Tatiana de Manaus, Viviane de Pelotas, Leonora em Minas Gerais, alguns passou aqui, eu não consigo ler agora, Márcia de Bom Despacho, Minas Gerais, Tatiana é de Manaus, Reinaldo de São Paulo, Viviane Pelotas, Leonor, Minas Gerais, eu já li, né? Tá bom, Cristiane de Diamantina, Minas Gerais, a Letícia de Juiz de Fora, Luiz Fernando de São Paulo, olá Gisele, Renata de Anápolis, Goiás. Bom, o meu nome é Demétrio César Rodrigues e eu sou voluntário no Instituto Chico Xavier. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Valquíria diz que não está escutando. Vamos aguardar aqui, ver se ela vai voltar a escutar. O Instituto Chico Xavier é uma instituição que funciona virtualmente e tem como objetivo a divulgação do Espiritismo. Ela foi fundada em Itu, São Paulo, e lá também são realizadas palestras ao vivo nos centros espíritas lá da região. E eu sou o único voluntário fora do estado e sou responsável pelas palestras virtuais. Nós estamos realizando uma série de palestras virtuais. Deixa eu auxiliar aqui a Valquíria, ela disse que não está ouvindo. É necessário que clique no microfone embaixo do chat, quando aparece o sinal vermelho, que aí habilita para escutar. Tá. A Valkyrie disse que não está vermelha, eu preciso auxiliar ela aqui para iniciar. Boa noite, Ciara. Essa série das palestras virtuais é sobre o tema Reforma Íntima através do Espiritismo. O nosso objetivo aqui é compartilhar os esclarecimentos e consolos do Espiritismo. Então não é lançar nenhuma ideia nova, e sim compartilhar o que o Espiritismo nos fornece para que consigamos executar uma ou mais reformas íntimas na nossa vida. Ao total serão aproximadamente 9 palestras. Esta é a parte número 5. Eu considero muito importante a primeira parte e a segunda. A segunda tem as perguntas objetivas, onde respondendo nós vamos ter um conteúdo para nos estudar, porque às vezes quando ficamos só no pensamento, é difícil identificar corretamente o que precisamos melhorar e como que podemos melhorar. Tem um histórico guardado com as palestras anteriores, e nessa página que eu vou colocar no chat aqui, na parte número 2 do vídeo, tem embaixo o link do arquivo que nós disponibilizamos para download no site do institutochicoxavier.com, onde vocês podem fazer o download do arquivo para responder as perguntas.
Algumas pessoas entraram, eu não dei boa noite, então eu dou boa noite agora a todo mundo que entrou. Recentemente nós criamos um grupo no Facebook para compartilhar os arquivos mais rapidamente e atualizar as informações, pegar os e-mails das pessoas para mandar avisos e arquivos. O link do grupo eu estou colando agora no chat. Vou colar depois no final da palestra. Todos podem fazer parte desse grupo lá no Facebook. Ao final da palestra eu vou colar novamente, então não precisam entrar agora. Bom, vamos começar com uma pequena oração, porque hoje é o dia de sábado, cada pessoa tem a sua vida, os seus momentos, né? E para que nós consigamos absorver melhor todos esses esclarecimentos que iremos compartilhar, o ideal é que nós consigamos já elevar um pouco os nossos pensamentos, nos ficando aberto para tudo que iremos compartilhar aqui. Gostaria que todos se unissem em pensamento, em um só pensamento aqui, elevado a Deus e aos espíritos benevolentes, nossos amigos, amparadores do Instituto Chico Xavier também, para que nos deixe mais calmos, com um pensamento tranquilo, sabendo que agora é o momento de absorver conteúdo, esclarecimentos e consolos, e que depois, com tudo isso que iremos compartilhar, que consigamos aplicá-los na nossa vida para viver um pouco melhor. Desejamos muita paz para todos que estão aqui conosco e estamos abertos para qualquer dúvida que surgir. Vamos começar agora. Vamos começar então respondendo já uma pergunta da Valquíria. Ela disse que já participou de reuniões mediúnicas e me falaram que eu tinha de servir. Nunca fiz isso. Será que isso que torna tão complicada a minha vida? Olha, Valquíria, o objetivo de todos nós aqui é servir. Nós reencarnamos para servir. A lei maior de Deus é a lei do amor, conforme nos esclarece a doutrina dos espíritos. Nas leis morais, o que chamamos da lei de justiça, amor e caridade. Então, a caridade é a melhor forma para evoluirmos. Porque por mais inteligente que nós pensemos que somos, o que nos faz evoluir espiritualmente é a elevação moral. E a elevação moral se dá através também de servir ao próximo. Por isso que Jesus, que conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, diz que Jesus é o nosso maior modelo e guia de vida que já teve aqui na Terra. Jesus, quando esteve aqui conosco, disse: amai o próximo como a nós mesmos. E nós nos servimos 24 horas por dia, né? Então, reservar algumas horas, alguns momentos para servir as pessoas à nossa volta é um excelente caminho para que seguimos a nossa evolução. O Sandro disse que é a primeira participação. Como funciona? Basicamente, eu vou compartilhar aqui o conteúdo da palestra. Você vai ouvir. Se tiver alguma dúvida, pode falar no chat. E é isso, é bem simples. Não precisa fazer mais nada. Por enquanto, depois, né, que saímos da palestra, temos que aplicar, que é o mais importante. Bom, pessoal,
Melhorar os nossos pensamentos é essencial para realizarmos uma reforma íntima, pois sabemos que o progresso se dá através da evolução intelectual e moral. Sendo assim, aumentando a quantidade de pensamentos benévolos, estaremos com mais condições de pensar, sentir e agir com mais qualidade moral durante as nossas existências. O Reinaldo perguntou: como fazer para mudar uma sintonia que estamos, para melhorar a nossa vida? Boa pergunta, Reinaldo. Nós estamos em uma sintonia, em uma vibração. Em todo momento nós estamos em uma vibração. Nós vibramos conforme os nossos pensamentos e sentimentos. Vou auxiliar aqui a Silvia. Um momento que eu fiz uma besteira aqui. Eu sou auxiliar a Silvia, que disse que está com problemas no áudio. Reinaldo, continuando. Quando nós acreditamos e sentimos que estamos em uma vibração que não é o melhor para nós, nós temos que elevar esta vibração, né? A nossa vibração, como eu falei anteriormente, ela se dá através da união dos nossos pensamentos e sentimentos. Esses dois unidos se transformam em energia. Essa energia compõe o nosso corpo energético, a nossa aura, e o nosso corpo energético, a nossa aura, é que irá dizer qual a vibração que estamos. Deixa eu auxiliar a Márcia aqui. Olha, pessoal, em relação ao áudio, às vezes ele pode dar uma falhada, mas vocês vão poder perceber que, apesar de cortar, o áudio vai continuar do mesmo ponto. Então, eu vou voltar aí na fala com vocês no mesmo ponto. Vocês não vão deixar de ouvir nada. É natural isso, devido às conexões, devido à conexão do sistema, tá? Realmente, às vezes acontece. O importante é que vocês continuem ouvindo mesmo com um intervalo. Reinaldo, você pode voltar a perguntar alguma coisa depois, tá? Se desejar. Então, pessoal, para elevar os pensamentos, nós podemos buscar a leitura edificante. A leitura edificante é necessária neste processo, pois através dela exercitamos o nosso cérebro e nos alimentamos com esclarecimentos e consolos que são essenciais para vivermos de acordo com a lei de Deus. Deixa eu auxiliar a Márcia aqui. Neste ponto, onde constatamos que a leitura edificante é necessária para elevarmos nosso pensamento, nós encontramos nas obras básicas do Espiritismo a solução para os nossos problemas, pois elas contêm uma doutrina voltada à lei do amor, que nos foi fornecida pelos espíritos superiores, como bênção e revelação, com o intuito de fazer a humanidade progredir. De acordo com um dos maiores especialistas em memória no Brasil, o Ivan Esquerdo, ter o hábito da leitura é a melhor solução para manter a mente e a memória saudáveis.
Estou auxiliando a Márcia aqui, que está com dificuldades. Às vezes pode acontecer. Nós não temos como saber exatamente como está o computador da pessoa, né? Então, realizamos aqui algumas orientações básicas, tal como atualizar o browser, porque daí entra novamente e às vezes soluciona. Já podemos perceber isso em outras palestras que tivemos. Eu vou aguardar aqui para ver se ela vai responder. Percebi agora que ela acabou de sair do chat. Vamos aguardar porque... Não, é Márcia Solon. Vamos ver. A Aline Rangel diz que está lendo o livro da Zíbia. Tá bom. Os livros da Zíbia são ótimos. Mas nós estamos aqui falando das obras básicas do Espiritismo. As obras básicas do Espiritismo se compõem do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Justiça de Deus segundo o Espiritismo, ou também conhecido como o Céu e o Inferno. Eu não sei agora se eu esqueci algum. Mas nesta palestra nós vamos falar bastante sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que eu uso bastante para conseguir melhorar os meus pensamentos no dia a dia quando estou enfrentando maiores dificuldades. Isso, Maribel, a Gênese segundo o Espiritismo, que também é um excelente livro. Ele faz uma comparação com a Bíblia e toda a história da Bíblia lá, diz como que surgiu a Terra, né, o universo, e é um excelente livro, a Gênese. Mas assim, para buscar inicialmente a leitura esclarecedora e consoladora, eu aconselho muito o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Céu e Inferno, ele é bom porque lá nós conhecemos muito sobre a lei de causa e efeito, e também lá temos diversos relatos, né, de espíritos desencarnados que contam como que estão vivendo, o que aconteceu após desencarnarem, conforme o que viveram quando estavam no plano físico. Então nós podemos estudar caso a caso para ver o que nós estamos fazendo, o que algumas pessoas já receberam pela lei de causa e efeito após realizar ações parecidas com as nossas. A Suelen disse que quando leu o Evangelho segundo o Espiritismo, os pensamentos dela e sentimentos melhoraram muito. Para mim também é assim. Então, pessoal, falando sobre a leitura, o Instituto Chico Xavier tem o Clube do Livro. Ele é um clube onde toda a renda é doada para o albergue noturno de Itu, São Paulo. As pessoas entram no nosso site, se associam e recebem todo mês um livro. O valor da mensalidade é R$15. Neste mês o livro é Em Busca do Verdadeiro Amor. Mais informações, basta entrar no nosso site institutochicoxavier.com. Então, vamos falar agora sobre a reforma íntima. Digamos que nós assistimos às palestras anteriores, respondemos as perguntas, depois assistimos à palestra número 3, identificamos alguns pontos onde precisamos nos reformar intimamente, assistimos à palestra 4 para conhecer as leis morais, para ter um melhor julgamento do certo e errado segundo o Espiritismo. Então, estamos nessa batalha, né, que todos nós estamos vivendo aqui para ter melhores pensamentos e nos aperfeiçoar moralmente. Então, digamos que estejamos em buscando uma reforma íntima para vencermos os nossos pensamentos de vitimizações. Por exemplo,
eu tenho muitos problemas, ninguém me entende. Ou buscando mais calma e compreensão com o próximo. Quando nós estamos com mais calma e compreensão, quando nós queremos, né, ter maior compreensão, nós nos perguntamos por que as pessoas fazem tantas coisas erradas? Ou por que estamos buscando a melhora para não ficarmos achando que sofremos injustamente? Quando nós perguntamos o que eu fiz para merecer isso? Então nós vamos identificar isso para reformar, né, deixar de pensar isso, ou então para deixarmos de executar ações prejudiciais à nossa evolução. Quando nos perguntamos por que eu ainda erro? Por quê? É uma pergunta importante. Ou então algum outro objetivo que que eu não tenha falado, né? Neste momento, ao invés de buscarmos ler ou ouvir, tudo vai dar certo, nós podemos buscar a leitura esclarecedora e consoladora do Espiritismo, que nos dará condições de suportar e vencer todas as vicissitudes desta vida, todas as provas, sem que nós fiquemos pensando que somos vítimas ou que não tenhamos condições de suportar, porque não há nada que nós estejamos vivendo que nós não consigamos suportar. Geralmente, muitas vezes, nós estamos passando por situações que nós mesmos escolhemos, situações que estão dentro do nosso planejamento reencarnatório. Vou ler agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, com o intuito que vocês identifiquem esclarecimentos sobre o nosso momento atual de vida, mas não para que vocês sofram com isso, e sim que elevem os pensamentos, sabendo que, conhecendo a causa, nós teremos condições de não executar mais ações que são causa de consequências ruins, para que passemos a executar ações boas, benévolas, para a nossa evolução. A Marta diz que é de Bagé, trabalha no amor e caridade. Muito bom, Marta. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aqueles que se colocam no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que este momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e encoraja. Em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu e às dores que o fazem avançar. Para aqueles que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entregam-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Certo? Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Flávia, eu estou lendo o que você está falando, tá? Vou continuar aqui com a palestra. Preste atenção no que está sendo dito, porque eu acredito sinceramente que irá lhe ajudar e também gostaria de esclarecer
que eu estou aqui buscando o melhor para nós todos e estou à disposição para auxiliá-la e auxiliar todos nós aqui para ficarmos melhor. Outro trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo diz: essas palavras podem também ser traduzidas assim. Ó, pessoal, é um trecho bem importante esse. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Quando nós, vou colocar aqui um parênteses, um comentário, tá? Quando nós desencarnarmos, nós podemos ter aumentado as nossas falhas ou diminuído. Pessoal, no momento do desencarne, muitas vezes, nós temos uma revelação que eu não tenho como dizer em tempo aqui, segundo diz a doutrina dos espíritos, de como funciona, mas é algo muito rápido, como se fosse menos de um segundo. De toda a nossa vida, de tudo que fizemos, de tudo que deixamos de fazer. Então, pode acontecer de nós desencarnarmos e entrarmos em uma depressão, porque percebemos que não executamos o que gostaríamos de ter executado. Então, veja bem, se nós suportarmos agora estes nossos problemas com pensamento elevado, com resignação, buscando nos esclarecimentos do Espiritismo a solução para os nossos problemas, que eu acredito que seja viver com amor e compreensão com o próximo e principalmente a nós mesmos, nós vamos conseguir ter uma existência futura melhor. Agora, se nós olharmos para a nossa vida e percebemos que deixamos passar as oportunidades e ao invés de avançarmos moralmente, nós deixamos as nossas más inclinações vencerem e continuamos executando ações passadas que nem sabíamos que estávamos errando igualmente, como já tínhamos errado, pois nós passamos pelo esquecimento no momento da reencarnação. É um esquecimento que é providencial para que nós consigamos vencer e ter os benefícios da vitória. Então, se nós passamos a vida nos lamentando e sofrendo, deixamos de agir. O sofrimento ele é válido para que nós consigamos suportar e vencê-lo. Como é que nós vencemos um sofrimento? Nós temos que fazer um planejamento, nós temos que buscar esclarecimento e buscar meios na nossa vida para ter uma maior compreensão e conseguir executar ações benéficas para a nossa evolução, buscando o perdão e a harmonia de vida com nós mesmos e com as pessoas à nossa volta. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma, aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Ele as vê na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas,
no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são desgraças para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento, mas que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecimento que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miamas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça. A Valquíria diz que conversa muito com Deus, quando não tenho palavras, apenas chora e sempre de joelhos no chão. Valquíria, não se ajoelhe para Deus, fique de pé, porque você é um agente de Deus aqui na Terra. E você tem a força e o poder que Deus te deu para viver, para vencer as vicissitudes da sua vida. Converse com Ele com humildade, mas porte-se com um filho que valoriza a vida que Ele lhe deu. Tá bom? O que eu estou querendo dizer é que você tem a força, e essa força quem deu foi Deus. E para Ele não é necessário que nós nos portemos com rituais ou alguma coisa assim. O que Deus quer é que nós amemos. Nós temos que amar, pessoal. E amar a nós mesmos, principalmente. Porque se nós não nos amarmos, como é que nós vamos conseguir amar o próximo? É difícil, né? Bom, eu li esses trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e também é importante aqui esclarecer que nós, às vezes, sempre quando sofremos, pensamos que fizemos algo para isso acontecer, né? O que eu fiz na vida passada que agora tenho que passar por isso? É injusto? Quanto tempo ainda tenho que sofrer? Eu já não sofri o suficiente? Então, com outro esclarecimento aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos pensar um pouco melhor sobre isso. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Certo, eu vou aqui compartilhar algumas coisas que as pessoas estão teclando no chat, tá? A Flávia está dizendo que se cuida e se ama e ajuda quem precisa, mas às vezes se sente sozinha. A Naide diz que se sente triste, tem vontade de mudanças, mas faltam-lhe forças. Valquíria também. A Maribel disse que o estudo da doutrina ajuda muito. A Aline Rangel diz que sempre costumo dizer que dívida é impagável. Bom, pessoal, o que nós temos que ver é que não existe dívida impagável. Mas é que nós, dentro das nossas limitações, achamos que estamos sofrendo muito. É um pensamento normal, afinal nós somos espíritos imperfeitos mesmo. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui reencarnados. Então é normal que nós tenhamos pensamentos que não condiz com
a lei de Deus. É normal que às vezes nós nos encontremos em um momento onde nós acreditamos que não temos forças para vencer. A Flávia perguntou que doutrina? É a doutrina dos espíritos ou espiritismo, tá? O Reinaldo acredita que tudo está voltado a perguntas que ele fez sobre mudarem a sua sintonia. Sim, tudo está ligado, voltado a isso. Porque, afinal de contas, quando nós nos elevamos e elevamos a nossa vibração, nós não estaremos mais com esses pensamentos, né? Flávia, a doutrina dos espíritos, espiritismo, nós estamos falando aqui da ciência-religião, que é o espiritismo. O espiritismo tem como base as obras básicas de Allan Kardec. O Allan Kardec foi um codificador que em 1850 aproximadamente, lá naquela época, ele começou a codificar, a juntar várias perguntas dos espíritos para diversos médiuns no mundo todo e codificou isso em alguns livros. Esses livros são as obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, etc. Esta é a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, a doutrina do Espiritismo. Com a leitura da doutrina do Espiritismo, nós vamos ter esclarecimentos e consolos. Nós vamos entender um pouco melhor a vida, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Com estes esclarecimentos, nós vamos conseguir viver melhor. Eu digo isso porque, para mim, é como eu tenho conseguido viver melhor quando eu comecei a ler as obras básicas do Espiritismo, primeiramente com o Livro dos Espíritos, onde tem mais de 1000 perguntas, com mais de 1000 respostas, e essas perguntas com respostas objetivas vão nos esclarecendo sobre tudo o que precisamos saber para viver melhor. É simples, é ler a pergunta e ler a resposta. Depois nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos buscar aí o esclarecimento e o consolo para que consigamos viver com mais amor na nossa vida. Porque vivendo com mais amor, nós vamos viver melhor e com menos sofrimento. Nós precisamos amar. Então, amando o máximo que a gente puder, nós vamos estar sendo o melhor que nós podemos ser. Sobre isso, não há dúvida. No Espiritismo, nós sabemos que tem a lei natural e o Espiritismo divide ela em 10 leis. São consideradas as leis morais da vida. Destas 10 leis, tem uma que é chamada de lei da justiça, amor e caridade, considerada pelos espíritos superiores como a lei mais importante para que nós consigamos seguir na nossa vida. Então, você pode não acreditar em tudo do Espiritismo, você pode não conseguir executar tudo o que diz a doutrina dos Espíritos, mas você pode amar mais, porque para amar mais não é necessário religião, para amar mais não é necessário ter dinheiro a mais ou a menos, para amar mais é apenas necessário que você queira, a sua força de vontade irá fazer você amar mais. Mas neste processo, às vezes fica difícil amar mais. Porque nós temos muitos problemas. E isso dificulta a nossa vida. Se tudo fosse tranquilo, eu conseguiria amar muito mais. Então eu realmente passo por momentos que é difícil amar as pessoas. Nestes momentos e em outros, eu busco no Evangelho segundo o Espiritismo as palavras que farão reviver em mim o amor que existe dentro de mim. Este amor que Deus me deu. Certo? Então, com as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos estes esclarecimentos, mas nós também temos um meio para reviver, aumentar o amor que existe em nós. Porque quando nós estamos lendo e quando nós lemos palavras boas, essas palavras entram no nosso pensamento,
elas viram sentimentos. Isso eleva os nossos pensamentos, eleva a nossa vibração. Nós vibramos conforme pensamos e sentimos. Se nós pensarmos e sentirmos coisas ruins, tristeza, somente tristeza, ódio, vingança, nós vamos vibrar com isso. E nós vamos atrair para nós vibrações da mesma sintonia. Então, se tem um espírito desencarnado próximo que está sofrendo, e você estiver vibrando com sofrimento, você vai estar alinhada a esse espírito desencarnado sofredor, e ele irá se aproximar de ti, porque ele está sofrendo, ele não sabe o que está fazendo. E ele utiliza essa energia para se satisfazer de sofrimento. E você sofre mais. E você sofre mais. Então, sofrimento leva a sofrimento. Resignação leva à elevação. Se nós elevarmos os nossos pensamentos com a leitura edificante, quem fizer isso aqui e não se sentir melhor, me avisa, porque é importante para mim saber. Mas, pessoal, o que eu quero compartilhar aqui é que a leitura edificante me ajuda muitas pessoas, e eu acredito que vai ajudar vocês também a elevarem os seus pensamentos. A Silvana perguntou o que fazer para este espírito não sofrer. O espírito desencarnado que está sofrendo, ele é influenciado por nós pela questão de afinidade, vibração, alinhamento da vibração, na verdade. Então, se nós passamos a pensar melhor e a vibrar melhor, nós vamos estar também influenciando ele positivamente, porque ele não encontrará em nós sofrimento, ele encontrará em nós amor, e pode ser uma faísca que ele precisava para encontrar o amor que existe nele. Ou então, ele vai simplesmente se afastar de nós, porque não está em condições ainda de ver mais amor na vida dele. Mas nós temos que nos ajudar primeiro, para depois buscar ajudar o próximo. A Flávia disse sobre livros de autoajuda, e eu quero aqui esclarecer com todos que os melhores livros de autoajuda que eu já encontrei até hoje são livros do Espiritismo. Eu leio livros de autoajuda não faz muito tempo, né? Desde que eu tinha 17 anos, mas eu sou novo, eu tenho 32 anos. Eu sei que não é muito tempo, tá? Mas eu vou dizer aqui para vocês um livro que fez uma diferença muito grande também na minha vida. E foi um livro que, quando eu li, eu senti tanto amor que eu achei isso muito bom. Eu gostaria que todos anotassem o nome do livro. Ele não é do Espiritismo. Ele é um livro que não está ligado a nenhuma religião. Mas ele é um livro excelente. O nome do livro é Conversando com Deus. A Paloma perguntou, por favor, indique um livro que faça entender melhor o Espiritismo. O nome do livro, Paloma, é O Livro dos Espíritos. Você vai entender melhor o Espiritismo através do Livro dos Espíritos. E você vai também entender melhor o Espiritismo através do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha os dois livros. Custa menos de R$10 ou R$10, mas também tem na internet. Esses dois livros vão dar a base do Espiritismo para ti. Eu vou digitar aqui o nome dos livros. O primeiro que eu disse foi Conversando com Deus. Ele não tem ligação com nenhuma religião, mas eu gostei muito, assim, é um livro muito bom. Eu me senti tão amado quando li, amando muito mais. E o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar as respostas que precisamos para viver melhor. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos conseguir
encontrar em nós mesmos, reviver, aumentar o amor que precisamos para viver mais de acordo com a lei do amor, a lei maior de Deus. A Rosimar disse, desculpa, tá? Eu não sei se Rosimar é A ou O, mas disse aqui, já li algumas vezes o Evangelho e toda vez descubro coisas novas. A Rosimar é uma menina. Então, realmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos proporciona coisas novas. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe e eu falei assim, mãe, quando eu estou com muitos problemas aí, às vezes acontece comigo, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, porque mesmo que eu já saiba tudo que diz lá, ou que eu ache que eu saiba, né? Quando eu leio, eu sinto, eu penso, e isso eleva meus pensamentos, eleva minha vibração, eu acabo entendendo de uma maneira melhor, eu acredito. Porque nós vamos sempre interpretando conforme o nosso nível intelectual atual, né? E nós vamos evoluindo e entendendo as coisas que nós lemos de uma maneira diferente. Vamos continuar aqui. O trecho importante que eu estava lendo fala uma questão bem importante, tá? Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem toda prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso e quanto mais rude haja sido a luta. A Roberta perguntou: o que é uma expiação? Uma expiação é o resgate, a solução de uma falta passada, de uma situação passada, de acordo com a nossa genética espiritual, que é o nosso histórico de existência, nosso histórico de vidas. Através das expiações, nós reatamos, nós restauramos o mal que causamos anteriormente, de acordo com a lei da causa e efeito. Então, em toda expiação, tem uma prova. Se nós temos que retomar aí, restaurar um relacionamento com alguém, nós, digamos que nós tenhamos feito muita coisa errada para essa pessoa, é uma expiação da nossa vida. Essa expiação pode ter diversas provas. Por isso que nós falamos que toda expiação serve sempre de prova, porque em uma expiação pode ter uma ou mais provas a passar durante a nossa vida. Mas tem provas que nós passamos que não é uma expiação, que são coisas que nós escolhemos no nosso planejamento reencarnatório, ou coisas que é um desígnio de Deus mesmo, que nós precisamos passar para suportar, para avançar esta prova e nos aperfeiçoar. Então, as provas suportadas e vencidas, elas nos aperfeiçoam e nos dá condições de viver novas oportunidades e experiências. A Paloma perguntou se é possível encontrar e sentir que já conhece essa pessoa de outras vidas. Sim, é possível. É possível, né? No Livro dos Espíritos fala sobre isso, tá? Eu não sei a pergunta exata agora, mas tem um trecho lá que fala bastante sobre isso.
sobre como que nós aqui sentimos que conhecemos as pessoas através das nossas afinidades. E nós reconhecemos que somos espíritos afins, com afinidades. Leia o livro dos Espíritos, Paloma. A Naide diz que tem muita dor de cabeça, sente enjoada, mas quando marca para visitar sempre, alguma coisa acontece e não consigo visitar. Tá. Nós temos que entender que os espíritos desencarnados que estão à nossa volta, e são muitos sofrendo, infelizmente, são espíritos iguais a nós, tá? Eles não são piores do que nós, eles são iguais. Porque se eles não fossem iguais, pessoal, eles não estariam próximos a nós. Porque no plano espiritual, na dimensão extrafísica, o que une os espíritos é a vibração, é a afinidade. Então, se nós temos um obsessor muito forte, nós somos afins, nós somos iguais a ele. Então já é um motivo de preocupação, né? Por isso que, para suportar e vencer e deixar de ser alvo de obsessão, nós precisamos nos elevar moralmente. É isso que vai fazer com que nós não estejamos mais na mesma vibração que esses espíritos que estão sofrendo. Estes espíritos, muitas vezes, não querem que nós façamos as coisas que irão nos ajudar, que irão nos auxiliar a viver melhor. Eles não querem porque eles querem que nós continuemos sofrendo. Por que eles querem que nós continuemos sofrendo? Por que eles fazem tudo isso? Simplesmente porque ele quer que nós sofremos. O nosso pensamento e o nosso sentimento, como eu disse, se transforma em energia. É essa energia que ele utiliza para se satisfazer. Ele vive de sofrimento no plano espiritual, ele precisa de sofrimento. Se nós deixarmos de sofrer e vivermos com amor, isso será uma coisa que irá afastá-lo. Afastá-lo. Nós temos que viver com amor. Sem desculpas. Viver com amor. Do jeito que consegue. Tá? Vamos com calma também. Vamos com calma. Uma coisa de cada vez. Um pensamento melhor que nós temos já é muito. Então vamos pensar uma coisa de cada vez. Por isso que tem as perguntas objetivas que eu compartilhei na parte 2, para que nós respondemos lá. E aí nós vamos ver tudo que precisamos melhorar, mas vamos ver o que vamos conseguir agora. A Valquíria perguntou, acho que tem um obsessor do meu lado. Tá, eu também acho que eu tenho um obsessor do meu lado. Eu também acho que todo mundo tem. Nós temos, não é necessariamente um obsessor, mas são espíritos a nos influenciar ao nosso lado a toda hora. A proporção, segundo dizem, é de 9 espíritos desencarnados para um espírito desencarnado. Então, há bastante possibilidades, né? Como te libertar? Amando, Valquíria. Amando. Você acha difícil amar todo mundo? Viver com amor? Amar a si mesmo e amar a Deus? E amar as provas que está passando? Pois então, imagine para um espírito desencarnado o quanto que é difícil também. Um espírito sofredor, no plano espiritual sabemos que os nossos sentidos eles aumentam, o nosso sofrimento aqui na Terra é um. O nosso sofrimento aqui na Terra, o máximo que pode causar é a morte. No plano espiritual, um sofrimento pode causar um sofrimento de séculos, vivendo em um ambiente que chamamos de umbral, um ambiente onde o sofrimento deste espírito e os espíritos que estão à sua volta montam esse ambiente totalmente sofredor,
um ambiente nojento, prejudicial, e tem alguns que ficam ali por séculos. O exemplo disso está no livro e filme Nosso Lar, para onde o André Luiz estava lá sofrendo, né? Então, não quer se libertar de influências negativas? Seja uma influência positiva na sua vida e nas pessoas que te cercam. Paloma, o que fazer para as pessoas que nos causou algum mal e não conseguimos odiá-las? Bom, Paloma, não consegue odiá-la? Excelente! É isso mesmo, você tem que ter compreensão. Eu acredito que não odeio ninguém hoje, mas eu já odiei muito. Pessoas que fizeram alguma coisa que eu acreditava que era um mal para mim, né? Eu odiava. Pô, claro, a pessoa fazia uma coisa para mim, né? Eu quero que ela tenha em dobro o que ela pensa para mim. Era assim que eu pensava. Hoje não é mais, tá? Então, eu perdoei qualquer mal que eu acredito que as pessoas me fizeram. Geralmente o mal que fizeram é para nos ajudar. Nós temos que compreender, ter compreensão. Então a Paloma pergunta se é normal mesmo desejar sempre o bem. Normal não é, Paloma. Porque se fosse normal, nós não estávamos aqui na Terra hoje nesse nível de vibração onde o mal predomina. Se você deseja sempre o bem, você está acima da média. Você está elevada moralmente, está vivendo conforme a lei maior de Deus, que é a lei do amor. Então, você é um agente, uma agente transformadora de Deus, aonde você recebe o mal e transforma o mal em bem. Quem consegue fazer isso está auxiliando na evolução benéfica da Terra e do universo. Certo? Sem sombra de dúvidas. Vamos lá, pessoal. Estou com muitas dificuldades e me sinto desamparado. O que eu faço? O que fazer? Eu já falei aqui o que fazer. A Flávia disse que assistiu um filme que mostrava um umbral. É o Nosso Lar, tá? Tem outros. Esqueci agora. Tem outro que nem é do Espiritismo e fala. Bem antigo. Agora eu esqueci. Mas tudo bem. Se eu lembrar, eu falo aqui. Pessoal, se nós estamos com dificuldades aí, nos sentindo desamparados, sozinhos, o que fazer? Como elevar os nossos pensamentos? Tá, a resposta é a seguinte. Através da prece. Conforme vamos sendo esclarecidos e consolados, entendendo que estamos em um pequeno momento em relação a toda a nossa existência passada e futura, nos conscientizamos que plantamos e colhemos todos os males e felicidades que temos ou iremos ter. Podemos chegar em um momento que nos perguntaremos se sou responsável pelo meu presente e o meu futuro, se Deus não impõe como certo nem o bem e nem o mal na minha vida, pois possuo livre arbítrio, se somos todos iguais, mas mesmo sabendo disso estou com muitas dificuldades e me sinto desamparado, o que eu faço? Eis a solução proposta, sugerida, dita, esclarecida, consolada pelo Espiritismo. A prece. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige, por
pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus se dirigem. As preces feitas a Deus escutam-na os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chega o nosso pensamento. Vamos continuar aqui. Para aprendermos o que ocorre em tais circunstâncias, precisamos conceber que estamos mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, e todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Todos nós estamos dentro do fluido universal. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar ou é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitido de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Este trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quem disse isso foi Jesus. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirarem ideias sãs. Então veja, Valquíria, todo o pessoal que está interessado a elevar os seus pensamentos, pela prece e a oração sincera, nós temos aí a oportunidade de sermos auxiliados pelos bons espíritos para que consigamos tomar as resoluções melhores, ter melhores ideias para a nossa vida. Seguindo aqui o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem adquire, deste modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. O caminho reto seria o caminho conforme a lei de Deus, a lei do amor. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então veja aqui, ele diz que se nós elevarmos os nossos pensamentos, mudarmos o que fazemos, agindo melhor,
nós podemos desviar os males que estaríamos atraindo. Ao invés de atrair o mal, nós vamos atrair o bem. Continuando aqui a leitura. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo dos seus dias uma vida de sofrimento. Terá este homem o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, que é os males que se constituem pela causa primária que nós causamos, em quantidade, excede de muito a primeira. Então, o que está dizendo aqui? Dos nossos problemas que nós estamos passando, aqueles que nós não podemos evitar, que nós temos que passar, até mesmo de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, é bem menor do que os problemas que nós passamos pelas nossas escolhas no dia a dia, quando deixamos de escolher conforme a lei do amor e escolhemos conforme uma má inclinação. É por isso que diz que o verdadeiro espírita é aquele que luta diariamente para vencer as suas más inclinações. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Para que consigamos aplicar na nossa vida a elevação dos pensamentos, melhorar os pensamentos na nossa vida, nós temos que buscar, pessoal, força de vontade, a leitura. Se nós ficarmos só nos nossos pensamentos, rodeando nossos pensamentos, aquela coisa toda, nós vamos continuar sempre na mesma situação e vibração. Nós temos que ler. Às vezes, a melhor maneira é colocarmos algumas coisas pré-definidas, como, por exemplo, o Evangelho no Lar. Nós escolhemos um dia e um horário, tá? E sempre naquele dia e horário nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos seguir esses procedimentos aqui, na verdade. Eu vou ditar os procedimentos para ficar melhor. Escolher o dia e horário. Escolher um aposento. Colocar um copo de água ou uma jarra. Dependendo se você está com mais pessoas ou sozinho. Você pode fazer o Evangelho no Lar sozinho, tá? É o que eu já fiz. Você faz uma prece de abertura. Aqui toque mais profundamente o sentimento familiar ou o seu sentimento. É uma prece sincera. Após, você faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí você comenta em voz alta, tá? É importante que você leia e comente em voz alta, mesmo que esteja sozinho. Porque caso você esteja com espíritos desencarnados simpáticos a ti, próximos a ti, ou que estão sofrendo e estão causando angústias para você também, se tiver espíritos desencarnados assim próximos a ti, você precisa falar em voz alta, para que este Evangelho no Lar passe a ser feito também por este espírito desencarnado. Por quê? Porque os espíritos que estão em sofrimento, os espíritos desencarnados que estão sofrendo, geralmente eles não possuem o avanço, ou, né, porque estão sofrendo, e não têm condições de ler os teus pensamentos. Tem espíritos sofredores que não têm condições de ler os pensamentos. Eles estão muito presos às energias desta matéria. Você precisa falar. Então você lê um trecho em voz alta do Evangelho segundo o Espiritismo, você comenta aquele trecho, diz o que você entendeu e como você quer aplicar na sua vida. Se tiver mais pessoas, eles também podem comentar. E depois,
Aqui diz que para incentivar a participação dos filhos, né, ou demais membros, é conveniente pedir que leiam mensagens espíritas para reflexão do grupo. Livros como Fonte Viva, Agenda Cristã, pode colocar música também. A Paloma perguntou, por que o copo d'água? Porque, Paloma, você marcando um dia e um horário para executar o Evangelho no lar, terá mais chance de os espíritos, os bons espíritos que são simpáticos a ti, teus amigos espirituais, tá? Mais chance deles marcarem também na, digamos, agendas dele. Um espírito desencarnado tem muitas funções, muitas tarefas. Então, é necessário que ele também confie em você em relação ao dia e horário para estar ali contigo lhe auxiliando nessa leitura. Você vai receber fluidos dele, fluidos benevolentes. Os bons espíritos que nos acompanham na leitura do Evangelho do Lar, eles também fluidificam a água, enviam energia para a água, uma energia benévola, uma energia que irá auxiliar para que nós consigamos curar os males que estamos tendo no momento. Às vezes pode ser um mal físico, um mal de pensamento, enfim, essa água será fluidificada. Ao final do Evangelho no Lar, você vai beber a água, tá? É por isso que as pessoas levam águas para o centro espírita e para a igreja também, né? Depois você faz uma prece de encerramento. E o tempo do Evangelho no Lar é bom que seja de 15 a 30 minutos, que não se estenda muito. Tá? É uma forma aí de marcar para conseguir fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, sinceramente, pessoal, tenham esse livro e leiam sempre que puderem, mesmo que estejam bem. Mas, quando estiver mal, leiam, pessoal. Vai ajudar. Ajuda mesmo. Deixa eu ver aqui a Silvia. Disse que o áudio sumiu. Talvez ela precise atualizar aí. Vamos ver. Para atualizar a página. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final desta palestra e eu vou pedir para todos agora que busquem uma sintonia elevada de pensamentos para que consigamos fazer uma breve prece aqui com o objetivo de absorver melhor tudo que nós compartilhamos. Estou fazendo uma coisa aqui, só um minuto. Esta é a prece do amor. Como estiveres, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizeres, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Pedimos para todos os bons espíritos que nos acompanham, que nos auxiliem para que consigamos aplicar e buscar na doutrina dos espíritos os esclarecimentos e consolos que precisamos para a nossa vida. Que consigamos aplicar e viver conforme o amor de Jesus, buscando a semelhança de vida que Ele nos deixou aqui como herança para que nós
sigamos uma vida voltada ao amor, à compreensão ao próximo, resignados em todas as provas que nós temos, que nós passaremos, e com a certeza que nós temos condições de suportar e vencer tudo que nós estamos passando. Nós somos suficientemente fortes, porque Deus nos deu essa força e nos dá. Nós podemos buscar pela oração o auxílio dos bons espíritos para que tenhamos condições de suportar melhor todas estas provas. Que assim seja.